Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu curso Criando Mapaverso. Meu nome é Aníbal Azevedo. Espero que vocês estejam gostando aí desse nosso curso. Essa é a nossa segunda aula da semana 9. Nós vamos entrar em profundidade num tema que foi falado na aula passada. Se você não assistiu, vai aparecer um card aqui em cima. E lembrando que essa semana a gente vai discutir as aplicações de inteligência artificial na área de logística, tá? Tudo com cases palpáveis, coisas que a gente fez, trabalhou, enfim. Então isso aqui é uma semana para abrir a sua cabeça e também para introduzir o problema que vai ser o case de estudo, o foco nosso usando o mapa verso aí, tá? E considere se inscrever, considere se comentar, colocar aí comentários, dúvidas, perguntas. E lembrando que na descrição do vídeo e ao longo do vídeo vão aparecendo links úteis, né, para as coisas que a gente está falando. Então tem link tudo livre, gratuito, que você pode acessar aí, tá, pessoal? Enfim, espero que vocês estejam gostando aí. Comente se você acha interessante ou não o que a gente está fazendo. É importante para a gente saber ter um retorno aí, como é que está sendo a captação dessas informações. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte: eu vou colocar aqui. Esse aqui foi um trabalho que a gente apresentou já em 2017, ou seja, faz 5 anos já. Já passou bem o tempo, né? É, que era basicamente construir um algoritmo, problema de sequenciamento de tarefas em um centro de distribuição, tá? Tarefas com restrições. E a gente fez em conjunto aí com dois ex-alunos nossos aí, do curso de mestrado, né, de engenharia de produção e manufatura. E aí o que acontece? Isso aqui é uma visão geral, tá, pessoal, de um centro de distribuição. Aliás, uma visão geral não muito bonitinha, mas enfim, ela dá uma visão geral legal. Por quê? Porque você tem aqui a parte, faltou aqui a parte de entrada, né, dos produtos. Aqui é a parte de saída dos pedidos. Normalmente isso aqui vem da fábrica, né? Aqui você tem a área de estocagem dos produtos. Aqui você tem. Então, aqui poderia ser a recepção, digamos assim, né? Vem da fábrica, aí você manda para aqui, e daqui você vai para o picking, certo? Picking é a área de montagem dos produtos, tá, pessoal? Que é onde 50% do seu custo de, do centro de distribuição vai estar aqui. Por quê? Porque você tem que ficar essencialmente se deslocando para montar esses produtos e você tem uma complexidade ali. Você tem que determinar também aonde você vai estocar esses produtos. Ou seja, você na hora de montar os pedidos tem uma série de questões para você controlar. Mas mais do que isso, você tem um recurso que é utilizado por todas as operações, ou na maioria das operações, que é a empilhadeira, tá? Então a empilhadeira é um recurso essencial para manter o fluxo de produtos dentro do seu centro de distribuição e construir um algoritmo para alocar essa empilhadeira para as tarefas que vão aparecendo é um desafio. Então, vocês podem ver que, de forma mais geral, você alocar um recurso de transporte para alguma área, né? Seja num porto, seja num centro o pátio do porto, ou dentro do pátio, ou entre o pátio e o cais do porto, ou dentro de um centro de distribuição, realmente algo assim desafiador, e principalmente você tomar decisões em tempo real. Então a gente faz uma breve revisão dos termos da literatura para você entender um pouquinho mais. Não que a gente vai dar uma super profundidade aqui, é só a visão geral. O que que você tem, geralmente? Você pode ter centro de distribuição, warehouse, o termo, né? O cross-docking, que é basicamente o cross-docking é um centro de distribuição sem o armazenamento. É um ponto de passagem, né? Entra e sai. Basicamente isso, tá? E aqui, pessoal, dentro dessa revisão, a gente tem esse artigo do Jan Karasek, que ele fala que você pode ter diversas formas de deslocamento dentro de um centro de distribuição, tá? Dos equipamentos. Aqui tem já um diagrama também com um pouquinho melhor do que aquele desenho inicial, né? Isso aqui é bem interessante. É, Enfim, mas voltando lá para o cross-docking, nesse artigo aqui, pessoal, do Jan Van Belle, ele fala que é um pouquinho do cross-docking, o estado da arte, e ele dá essa noção aqui, esse desenho dá essa noção de que o cross-docking é isso. Você tem um caminhão chegando, aí o fluxo aqui, né?
pode ser de sai desse caminhão e distribui entre outros caminhões, ou sai desse outro caminhão e vai para esse outro caminhão, para outro caminhão, enfim. Você tem uma troca de produtos entre caminhões e não tem necessariamente um espaço de estocagem, de armazenagem ali, tá? Então ele vai colocando como é que você vai, pode, enfim, trabalhar essas coisas, tá? Ele fala assim: o objetivo é completar o processo de cada caminhão o mais rápido que você puder, né? Então é o tal do just in time, porque também o caminhão está parado ali, é um recurso parado, né, pessoal? Então é espera, um dos 8 desperdícios lá, que a gente abordou na semana 1 desse curso, tá? É, então ele fala de modelos que você pode usar como apoio para gerar soluções, enfim. E são problemas que a gente chama de problemas inteiros, né? Que são são problemas com variáveis inteiras, cuja formulação matemática resulta em variáveis inteiras. Isso é um problema combinatório que na próxima semana a gente vai destacar essas formulações matemáticas de leve. Não vai entrar em problemas assim tão complicados, tá? E aqui também a gente só vai dar uma visão geral, ok? Não preocupa que não vai aparecer nenhuma matemática ainda nessa semana, tá? Beleza, então aqui ele fala, ó, problemas inteiros misto, né? O que é inteiro misto? É que tem variáveis inteiras, variáveis contínuas, e isso traz uma certa limitação para problemas de pequeno porte. Você resolver problemas de pequeno porte, principalmente em tempo real, é complicado. Pelo menos na revisão que eu fiz na época, ok, pessoal? Teria que fazer uma nova revisão, de repente. Certo? Ok, então ele fala da questão do fluxo de material, que você tem que conjugar o fluxo de material com também o scheduling, né, ou a programação de alocação de tarefas para permitir esse fluxo, né, de material. Isso é algo complexo. Ele propõe aqui 4 estágios, uma metodologia em 4 estágios, enfim. Mas só que de certa forma não atende o que a gente precisava na época. Eu já vou explicar por quê, tá? Outra coisa interessante, pessoal, você pensar é que você tem máquinas paralelas que podem ser idênticas, uniformes ou relacionadas. Cada empilhadeira pode ser uma máquina que vai executar tarefas. E aí, enfim, tem essas opções aqui de como é que você vai representar essas empilhadeiras. E você vai fazer esse desenho como se fosse um diagrama de Gantt, em que você vai colocando quais são as tarefas que cada máquina vai executar e quanto tempo vai gastar, tá? Enfim, e aí você pode ter vários objetivos, como por exemplo, minimizar o número, o instante de término da última tarefa, que termina mais tarde. Enfim, aí você tem muitas opções de objetivos. Você pode ter um tempo estimado ali, ou um prazo para terminar aquela tarefa. E aí você pode tentar minimizar o atraso para fechar aquela tarefa. Tem muita coisa que você pode considerar. Você pode considerar tempo de setup, que seria o deslocamento da empilhadeira de um local para outro. Então, enfim. E você pode também abordar aqui esse problema, pessoal, como um problema de roteamento de veículos, né? Então, cada veículo tem que percorrer vários pontos e conforme ele vai percorrendo, ele vai executando as tarefinhas ali que ele tem que fazer, né? E tem muita coisa que você poderia tratar desse jeito aqui. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá, pessoal, aqui. Como eu falei antes aqui, é só para mencionar que você pode, por exemplo, minimizar a soma dos atrasos e dos avanços. Tem várias funções objetivas para você lidar ou usar. A gente não vai investir nessa forma de resolver o problema, tá? E por quê? Porque, na verdade, o problema é um pouquinho mais complicado do que a gente tem disponível na literatura. O que a gente tem disponível na literatura são o que a gente chama de restrições adicionais. Então, o que acontece? Chega a carga da fábrica, que é o que a gente chama de descarregamento da puxada. Era um termo que era usado lá na época, tá? E aí o que acontece? Você não pode botar 500 empilhadeiras para descarregar um caminhão, no máximo duas. E elas têm que estar sincronizadas, ok? Porque também senão o negócio começa a desbalancear, o negócio tomba, né? Enfim. Então você tem um limite de áreas, para certas áreas existe um limite de equipamentos, ok? Aí tem a questão aqui, por exemplo, do tipo de empilhadeira. Você pode ter diferentes tipos de empilhadeira e certos tipos não podiam entrar naquela área, tá? Então você tem uma restrição operativa por área, você tem uma restrição da quantidade de equipamentos, você tem uma restrição
que certos equipamentos estão em manutenção, indisponíveis de alguma forma, em certos intervalos de tempo. E aí o que acontece, pessoal, é que você tem que olhar todo o fluxo que aquela carga vai fazer, porque, por exemplo, o que acontece? Essa carga não se mexe sozinha. Depois que você descarregou do caminhão, você tem que levar ela para uma certa área e depois dessa área para o estoque. Então, eventualmente você tem uma. Por exemplo, eu não posso fazer a tarefa de levar a carga para o estoque se eu não descarreguei do caminhão ainda. Então, você tem restrições de precedência entre as tarefas. Então, a tarefa de levar a carga da área de descarregamento para o estoque só pode ser feita, ou só vai aparecer disponível, depois que eu tirar do caminhão. Então, vocês estão vendo a complexidade que existe aqui, né? Então, existe um equipamento. Claro que existem artigos que falam de, por exemplo, alocação de tarefas para máquinas paralelas com restrições de precedência e tempos de setup, né? Que é trocar, que seria o deslocamento no caso, setup aqui, pode ser a máquina trocar, você trocar, por exemplo, você tem uma furadeira, aí você troca a broca, então você tem um tempo de setup, que a gente chama, né? De troca. Mas aqui no caso, para a empilhadeira, seria o tempo de você de sair de uma tarefa que está sendo feita numa área e ir para outra área. Então, de qualquer forma, pessoal, esse artigo aqui é bem interessante porque ele introduz a questão de precedência, restrição de precedência, embora ele não dê uma solução passo a passo para o nosso problema específico, porque ele tinha várias restrições ali bastante complicadas, tá? E só para ilustrar essa questão do deslocamento, pessoal, você pode gastar muito tempo, né, saindo de uma área para outra. Será que no caminho você não poderia executar uma tarefa, né? Ou será ainda coisas mais graves, né? Será que você não está gerando uma congestão, né? O fluxo não está travando, por quê? Porque a sua alocação de empilhadeiras não está olhando não só a questão de precedência, mas também a questão de se você vai interromper aquele fluxo e se isso não vai gerar um efeito dominó lá na frente para alguma outra coisa. Vou dar um exemplo. Você esqueceu de abastecer um certo tipo de produto para o estoque. Então, talvez aquele produto fique em falta. Como é que você vai montar o pedido do cliente que precisa daquele produto? Vai dar ruim, né? Enfim, então você não pode ir postergando ad infinitum certas tarefas, por menos prioritárias que elas sejam, porque de certa forma elas têm uma conexão, tá? Aqui eu não vou entrar nessa questão, pessoal, que você tem questão de vencimento, atraso, enfim, tem uma série de coisas que você poderia modelar e utilizar, tá? A gente fugiu um pouco dessa coisa tradicional e usou o que eu tinha falado lá da representação por regras, certo? Que basicamente é o seguinte, pessoal, a gente tinha uma matriz que ela tinha um controle. Eu colocava nessa matriz aqui o que cada máquina, onde cada máquina podia atuar por área, tá? E aí o que acontece? Isso aqui é empilhadeira, máquina 1, máquina 2, máquina 3, né? E você vai fazendo a alocação, tá certo? Nessa matriz das tarefas. Então você vai botando, ó, você vai fazer primeiro essa tarefa em qual área, e você vai botando, ó, faz a tarefa tal, depois faz a tarefa tal. E você vai montando, a partir dessa matriz, como é que vai ser a operação, tá? Então, existem várias formas de você fazer a alocação de tarefas para as máquinas. Isso aqui é uma revisão bem interessante do que existe na literatura. Só que a literatura, basicamente, ela fala o seguinte: olha, você pode pegar o tempo que você leva para fazer cada tarefa e fazer a alocação. Olha, pega sempre as que têm menos tempo de processamento, ou as que duram mais. Ou, enfim, uma combinação disso, tá? Ou então você põe aquelas que têm um vencimento mais cedo, né? Então você tem várias regras aqui, eu não vou ficar falando todas, tá? E você pode até fazer combinações dessas regras. Eu vou colocar aqui só uma coisa para ilustrar, que é, por exemplo, eu posso ter aqui. Eu fiz o seguinte: o que eu fiz? Eu fiz uma ordenação primeiro das máquinas. Então, para fazer a alocação de tarefas, eu botava primeiro as mais eficientes, eu botava como se fosse uma espécie de. Vamos ver o que tem aí disponível de máquina. Bom, primeiro vão ficar na frente as que estão mais eficientes e depois as menos eficientes, em termos de tempo de processamento, vamos falar assim, ok?
E aí eu pegava a máquina também mais restrita, botava em primeiro lugar, era mais eficiente, mas mais restrita, e depois as máquinas menos restritas. Então eu ordenava as máquinas, fazia uma ordenação das máquinas. E depois eu ordenava as tarefas. Tá? Então, qual que era a ideia da ordenação das tarefas? Eu pego as tarefas que são menos eficientes, ordenação das tarefas pelas áreas nas quais as máquinas são mais eficientes. Então, por exemplo, aqui, eu colocava aqui, olha, essa é a área 1, né? Então tem as tarefas da área 1, onde as máquinas são mais eficientes, e aqui é a ordenação das tarefas nas áreas onde são menos eficientes. E a ordenação das tarefas, ela seguia esse do it date. Aqui tinha quer dizer, tempo de vencimento. Tinha uma combinação de tempo de vencimento, tempo de processamento, tinha uma série de informações sobre a tarefa, e eu usava isso para calcular um índice e ordenar as tarefas, tá? Essa forma de fazer, pessoal, eu calculava, eu verifiquei qual era a melhoria de desempenho em relação a outras regras, por exemplo, da literatura, tá? Então eu calculei qual é o nível de eficiência, o índice de avanço das tarefas, o quão eficiente eu tinha, o aumento de eficiência que eu tinha. Então, só para ilustrar aqui, fazendo desse jeito, não é muito complicado, não usei nenhum modelo matemático, usei essa questão das regras e, enfim, posso inclusive gerar regras diferentes ou pensar regras diferentes, mas não tenho nenhum gerador de regras nessa situação específica. Embora mais para frente eu vou mostrar para vocês como que eu posso gerar através de um algoritmo regras diferentes, mas aqui só para esse caso, por exemplo, isso aqui já demonstra que eu consegui fazer uma alocação mais interessante, mais eficiente. Por quê? Porque aqui tem mais espaços vazios. E nesses espaços vazios eu poderia resolver ou fazer outras tarefas. Então, por exemplo, aqui eu peguei a tarefa 1, né, que estava sendo feita aqui de forma bem ineficiente, joguei para cá, fiz na metade do tempo e, eventualmente, claro, essa máquina aqui está ocupada na tarefa 2, ela fica o tempo inteiro executando essa tarefa 2, mas as demais, elas estão livres. Então aqui eu já tive um ganho de pelo menos 50% aqui, só nesse exemplinho super simples, tá, pessoal? E no segundo caso aqui, que já tem um número maior de tarefas, essa alocação mais eficiente, eu consigo aqui um maior número de máquinas livres. 4 máquinas livres, né, em menos de 100 segundos, passado de 100 segundos. E aqui 3 máquinas livres, mas só depois de 100 segundos. Então vocês reparam que eu consigo preencher com mais tarefas aqui. Se eu estou executando as tarefas que eu tenho que executar num tempo menor, eu estou sendo mais eficiente. Eu tenho uma alocação mais eficiente dos meus recursos, ou seja, eu posso executar mais com menos tempo. Ok? Claro que tem essa máquina aqui que está presa, ela não tem muito jeito, mas eu já liberei uma outra máquina e aí com isso eu consigo um grau fenomenal de eficiência. Eu reduzo o tempo total ali, tá? Bom, aí eu fiz aqui, pessoal. Vocês reparem que tinha um número de tarefas bem grande. Na verdade, isso aqui, pessoal, é um exemplo. São dados reais, tá? Isso aqui eu peguei. Eram dados de uma multinacional que a gente conseguiu acesso e teve um ganho. Usando essa regra 4 aqui, a gente tinha um ganho, né? Pegando 30 tarefas agora, não mais aqueles exemplinhos para ilustrativos, né? E a gente calculou o índice de avanço de tarefas e deu 30% aí de melhoria, vamos falar assim, tá? Então, usando os mesmos equipamentos, só mudando a forma de operar, mudando a forma de operação, ganho de 30%, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula a gente vai ver outro case interessante também do uso de inteligência artificial na parte de operações logísticas. Eu vou entrar em detalhes ali. Claro que eu não vou entrar em super detalhe, porque isso valeria uma playlist inteira. Mas eu vou dar uma visão geral de oportunidades que existem aí e que eventualmente ajudariam pra caramba a gente no nosso dia a dia, barateando o custo dos produtos. Porque, afinal de contas, se você não usa de forma eficiente esses equipamentos, isso aí vai refletir no preço final para todo mundo, né? Enfim, é ruim para a empresa, é ruim para os clientes, é melhor para todo mundo se a eficiência, a operação mais eficiente, ela ocorre. É isso. Obrigado, então, pessoal. Um abraço e até a próxima aula.
Tchau.